o Instituto Padre Wilson Gró de Florianópolis desenvolve diversas ações de apoio e cooperação internacional. Uma delas promove o letramento de jovens e adolescentes de comunidades da periferia de Guiné-Bissau, na África. Para sabermos mais sobre esse projeto, nós vamos conversar agora com o presidente do Instituto, o Padre Wilson Gró, e o responsável pelo setor de captação de recursos e relacionamento estratégico, William Carlos Narzetti. Sejam bem-vindos ao nosso programa e muito obrigado pela participação aqui hoje. Nós também agradecemos a participação e teu convite e as outras vezes que a gente já veio aqui. Tá certo. Creio que sempre há a possibilidade de contribuirmos e partilharmos informações. Com certeza. Padre, conta pra gente então como é que surgiu essa cooperação internacional que deu origem a esse projeto, né, de capacitação e de apoio escolar em Guiné-Bissau. Na verdade, o projeto de Guiné-Bissau ele já vinha se maturando conosco, ou Guiné-Bissau em outra parte da África, porque a comunidade de Montserrat, onde eu habito, aqui atrás da escola técnica, é uma comunidade eminentemente negra. E essa comunidade tem sempre estabelecido e buscado relações com as questões afrodescendentes. E a partir desse processo, numa das determinadas caminhadas da vida, eu fui convidado para pregar um retiro em Guiné-Bissau para os padres do PIME. E dali começou todo o nosso relacionamento de entrosamento. Então, nós estamos indo a 4ª vez para Guiné, recentemente voltamos de lá agora. E nesse processo todo, a gente começou a desenvolver a importância da educação e ter a educação como instrumento, tanto quanto, como a gente tem aqui no Brasil, nas periferias da grande Florianópolis, nossos projetos todos estão voltados para essa área da educação, o exercício da cidadania e o empoderamento da criança e do adolescente e do jovem para uma perspectiva de qualidade de vida e de oportunidade. A mesma coisa a gente começou a pensar que talvez esse seria um grande caminho de apostar na África através da educação. Guiné-Bissau é um país que tem 1.600 a 1.600.000 habitantes. Nós estamos no sul de Guiné-Bissau, que é uma das áreas mais pobres, onde se come uma vez por dia. Nós estamos acompanhando um trabalho mais estratégico e criando uma rede de educação numa região chamada Empada, que é fortalecer as escolas bem do interior, para que quando elas cheguem ao liceu já cheguem mais fortalecido, e do liceu fortalecer a possibilidade desses adolescentes jovens depois irem para a universidade. A rede é um pouco semelhante à nossa, que é o instrumento da educação. Agora, as condições, diríamos assim, daqui e de lá são muito diferentes. Se a gente olha, claro, a condição no Brasil em relação à construção do processo e reprodução da riqueza, e lá as coisas são bem diversas de um lado e de outro, né? Quais foram as condições que vocês encontraram de educação na Guiné-Bissau nas primeiras idas que vocês fizeram? Olha, as condições na Guiné-Bissau, primeiro, a população dessa região come uma vez só por dia, que é 3h30 da tarde. Por exemplo, as crianças caminham 14, 15 quilômetros para chegar à escola sem alimento. No entanto, tem uma fome enorme do saber, se percebe isso. Nós fizemos agora recentemente a assembleia com a base de 650 alunos, sem som, sem nenhum microfone, e tu percebia o nível da disciplina, do entendimento, da conversação. Então existe um desejo enorme de ter o conhecimento como uma ferramenta desde as crianças que a gente vai encontrando pelo interior. Basta ver que essa deficiência na alimentação e essas condições que as crianças enfrentam, isso acarreta diretamente no rendimento escolar, porque chega a um determinado momento, já estão com fome e têm dificuldade de levar para frente o trabalho da produção do conhecimento, não? Agora, acho que uma outra característica que a gente encontrou lá, o William e eu, é um desejo imenso, porque como é que a gente pensou de não ser um novo colonizador? Isso que é fundamental, de não fazer para eles, mas de fazer com eles uma metodologia de projeto. E a metodologia de projeto nossa, dentro dessa dimensão, é uma relação com esse liceu, onde trabalha o Estado, é uma escola de autogestão. O Estado, a missão católica que está lá e a comunidade. Agora, para ver a questão de melhoramento da escola, estão fazendo uma cantina e a comunidade entrou cada uma, que é a família largada, um fogão, $1,50 para construir a cantina. E nós do Brasil entraríamos com a questão de meio pão, nem é um pão inteiro, uma baguete é meio pão.
E aí a nossa discussão de slogan é que com um pão, um professor, um lápis e um caderno é possível construir o sonho de uma criança guinense. Ou seja, o projeto é desenvolvido pelo Instituto Padre Wilson Groh, mas com parceiros locais. Com os parceiros locais. Lá temos um gestor local, que é o Padre Maio, que veio para o Brasil, veio ao nosso instituto e junto com o William, que é o nosso, que trabalha com a questão de captação de recursos e produção de projeto, fez 3 meses de formação, fez o projeto aqui, captou o dinheiro aqui, que são as bolsas de estudo, e a partir disso desenvolve e desencadeia o projeto lá. Os rendimentos, eu acho que o William pode falar melhor do que eu, porque ele está trabalhando em cima dessa discussão e foi agora recentemente comigo para lá para avaliação do projeto. A gente percebe já os sinais de impacto do projeto. O William poderia então falar para a gente quais foram os resultados que vocês já conseguiram perceber nesses primeiros anos do projeto? Esse projeto ele está acontecendo em 2013, 2014, né? E a ideia é que nós fomos há pouco tempo para poder avaliar quais são os impactos efetivos. O gestor local é o Padre Maio, ele nos manda imagens, relatórios, mas teríamos que ver se o que está acontecendo realmente era tão bom quanto os relatórios que ele tinha mandado. A impressão foi extremamente positiva porque iniciamos o projeto com 200 bolsas de ensino e eles conseguiram transformar 200 bolsas de ensino em 270 bolsas. E a nossa pergunta era como que conseguiram fazer esse milagre, né? Ou seja, o dinheiro está sendo muito bem aplicado. O dinheiro consegue ser aplicado porque quem está aplicando é um gestor local, é um guinense. Ele conhece a realidade local, ele conhece quem pode pagar um pouquinho da mensalidade e quem não pode pagar nada. Então, se no primeiro momento nós tínhamos 200 bolsas integrais, agora na execução, o gestor local, o Padre Maio, conseguiu transformar em 270, algumas integrais e algumas parciais. Então, conseguiu beneficiar mais pessoas. Então, iniciamos com 200 bolsas, que foram passadas para 270. Iniciamos também com o kit de material escolar para 650 alunos do liceu. E também apoiamos uma colônia de férias, que dura 1 mês e meio no período das férias escolares, para 200 crianças e adolescentes. Esses 3 projetos, o resultado tem sido muito bom. No total, quantas crianças, quantos jovens e adolescentes estão sendo atendidos pelo projeto? Se pensarmos em material escolar e colônia, 2013 2014 era 850 por mês. E aí, a partir desses resultados, desse cenário positivo, foi levantado outros tipos de apoio que o Instituto poderia fazer. E aí chegou-se à conclusão que era importante não só apoiar o liceu. O liceu são jovens do 7º ao 12º ano, mas também fazer um apoio das escolas de base. Na periferia de Empada, existem muitas escolas do interior, pequenas escolas, que precisam de ajuda. Quando fomos visitar as escolas, algumas que só tinham carteiras escolares porque o Instituto ajudou a comprar, o Instituto ajudou a reformar as escolas, em cada carteira sentavam 4 crianças. E era apenas um caderno e um lápis a cada 4 crianças. 95 crianças e 35 lápis. Eram 95 crianças e 35 lápis. Então, como é que funcionava? A primeira criança copiava a frase do quadro, passava o caderno para o lado, a segunda criança copiava, passava o caderno para o lado e assim ficava a aula inteira. Então, diante de um cenário desse, é impossível a gente que trabalha com educação aqui no Brasil, em Florianópolis, não se sensibilizar e não falar, olha, a gente também vai apoiar kits de materiais escolares para todas essas crianças. Então, agora o projeto foi ampliado. A gente mantém o apoio ao liceu com as bolsas de ensino, com os kits de materiais escolares, mantém o apoio à colônia de férias, mas no liceu nós ampliamos para a questão da alimentação. A comunidade local constrói a cantina e contrata o cozinheiro. O Instituto e seus apoiadores aqui no Brasil ajudam com o fornecimento do alimento. Um alimento simples, mas um alimento que dá condição deles estudarem o período da escola e também a longa caminhada. Como o Padre Wilson já citou, tem crianças que caminham 15 quilômetros para ir, 15 quilômetros para voltar. E aí, nessa ampliação, nós também adotamos outras 3 escolas, Mui, Catiobá e mais uma terceira escola, Cudom, com materiais escolares e alimentação também. Então, a gente vai conseguir, nisso, chegar a um total de mais ou menos 1.300 crianças e adolescentes que a gente está apoiando, seja com bolsas de ensino ou então com material escolar e também com alimentação. Então, a ideia é que na região sul de Guiné-Bissau, que é a região de Empada, que é a região mais pobre do país, a gente consiga estar fomentando essa rede de ensino para que eles consigam, com as suas características, com um trabalho de base feito por guinenses e com o apoio de pessoas de fora, apenas com apoio e assessoria, desenvolver essa região e ter condições de fazer faculdade em outros lugares e criar um país próspero e desenvolvido.
São algumas nesse ações sentido, pequenas que fazem toda a fazem, diferença para a exato. realidade local. Padre, vou pedir um pequeno intervalo, infelizmente o tempo do primeiro bloco chegou ao fim. A gente volta em seguida, então, a falar sobre o letramento de jovens carentes de Guiné-Bissau. Nós voltamos já. Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre o projeto de letramento de jovens da periferia de Guiné-Bissau. Nossos convidados são o presidente do Instituto, Padre Wilson Groh, e o responsável pelo setor de captação de recursos e relacionamento estratégico, William Carlos Narzete. Padre Wilson Groh, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que significa esse conceito de letramento. Ele é diferente, obviamente, da alfabetização, né? Vocês trabalham com alunos que já estão alfabetizados, mas que encontram alguma dificuldade no rendimento escolar. O que seria esse letramento, padre? Para nós, o entendimento do letramento está ligado à questão do direito à cidadania, o direito à cidade, a materialização do direito, ou seja, o exercício de um cidadão que começa a entender a realidade, se compreender e fazer leitura. Leitura de si, leitura de mundo, leitura de outro, ou seja, aprender a pensar. Quem aprende a pensar, reflete. E quem reflete se apropria de si e tem visão de mundo, né? Acho que esse é um grande patrimônio que a gente traz, que é de Paulo Freire, o grande alfabetizador de nosso país, do ponto de vista de uma alfabetização cidadã, de uma alfabetização com consciência crítica, de leitura de mundo, que é um patrimônio. Paulo Freire é muito mais visto fora do Brasil e buscado do que dentro do Brasil, lamentavelmente. E Paulo Freire, quando esteve em Guiné, ele trabalhou as cartas da Guiné-Bissau. Nós trabalhamos agora um curso lá para os professores, que é trabalhar essa relação de práticas educativas democráticas, e essas práticas educativas democráticas relacionadas com a cultura local, que é trabalhar texto e contexto e dentro disso trabalhar a alfabetização. Então um foco nosso futuro vai ser o processo de trabalhos de correspondência, reciprocidade com as nossas escolas de periferia daqui de Florianópolis, trabalhando a questão de projeto político-pedagógico e de aproximação do processo de aprendizagem. É um elemento. O senhor falou no primeiro bloco que nesse projeto que vocês trabalham na Guiné-Bissau, vocês trabalham muito com jovens do liceu. Esse liceu equivale ao nosso sistema de ensino? Esse liceu equivale ao nosso sistema de ensino secundário, não? Ensino médio aqui. A herança de liceu é uma herança muito portuguesa ainda, porque Guiné-Bissau foi liberada em 74, de um ponto de vista, né? Em termos de independência. Agora, o que a gente também está apoiando a partir dessa recente viagem nossa é o bispo de Bissau, da capital, Dom José Canete, que veio um padre lá para cá para estudar na UDESC. Estamos vendo toda essa possibilidade de ter instrumento na área de gestão e administração para ajudar a levar para frente as ferramentas de gestão de um projeto. Eles estão abrindo uma faculdade católica com algumas universidades que nós queremos também ampliar nessa dimensão. Para o ensino superior. Para o ensino superior. Eu penso que o nosso grande trabalho de contribuição e devolução desse débito com a África, primeiro, não é ensinar a África nada, mas segundo, é compartilhar formas e ferramentas de entreajuda para um desenvolvimento que vá para um caminho da justiça social. Porque se nós olharmos a África, é um continente que tem doado riquezas ao mundo, mas o que tem voltado para a África do ponto de vista de que ela, como país, possa se desenvolver com autodeterminação, com seus processos de empoderamento. Acho que o grande trabalho do nosso olhar, de não ser um colonizador, é esse olhar de trabalhar com. O William também deu um curso na área de formação e projetação de captação de recursos e gestão. Então eu penso que o nosso trabalho junto à África, ele vai nessa linha do diálogo, não? O diálogo com eles e não da cooperação, o diálogo com eles da cooperação e não o diálogo para eles. Porque eu acho que o diálogo para eles é um diálogo extremamente colonizador. O diálogo com eles é esse diálogo da paciência, da construção conjunta, da valorização de tantos valores, do capital social
que existe na África e como ajudar a pensar instrumentos para esse capital social. Tanto quanto o nosso trabalho aqui na periferia da Grande Florianópolis, com as nossas 7 organizações, que é basado sobre o capital social da população empobrecida. Eu acho que tem 2 modos de olhar a população, né? Eu posso olhar ela só numa visão do dano, mas eu posso olhar na visão do potencial que ela tem e criar instrumentos de desenvolvimento dessa dimensão potencial, que é a rede IVG que nós temos, que hoje já cumpre uma pequena parcela de que é possível trabalhar essas questões público-privado, social, redimensionando um pouco o nosso olhar no foco da educação. Dentro do Instituto, o William trabalha com essa parte de captação de recursos. Para o projeto que vocês desenvolvem em Guiné-Bissau, como é que funciona a captação de recursos? Esse projeto foi bastante gostoso de trabalhar, primeiro porque a gente dividiu o conhecimento junto com um padre guinense, Padre Maio, que veio para cá, colocou a mão na massa e montou seu próprio projeto. Então isso foi um ponto bastante positivo. Num segundo momento, o Padre Maia, a nossa equipe, passou a circular em lugares públicos, universidades, igrejas, espaços comerciais, para apresentar e defender seu projeto. Então, como é que a gente garante a sustentabilidade desse projeto? Nesse primeiro módulo, 2013-2014, o investimento em cada criança por ano era de R$240. Então é um investimento baixo, muito baixo, onde muitas pessoas físicas falaram, olha, eu posso doar 240, eu posso apadrinhar o estudo de uma criança de Guiné-Bissau por um ano. Então foi muito legal porque muitas pessoas físicas apadrinharam crianças. Teve pessoas que apadrinharam mais de uma, teve pessoas que parcelaram em 3 vezes o 240, 3 vezes de 80, mas todo mundo pôde entender que conseguiria ajudar mesmo dentro de uma situação de restrição orçamentária. Então, qualquer pessoa pôde participar. Então, a gente tem uma base de contribuintes bastante grande, pessoas simples, pessoas comuns, mas que estão fazendo uma grande diferença nesse projeto. Então, para quem trabalha na área de projetos sabe que é muito mais sustentável ter um projeto com bastante doadores que doam um pouquinho do que um projeto com apenas um grande doador. Agora a gente vai passar para um segundo momento, a gente retornou há pouco tempo agora, há pouquíssimos dias de Guiné-Bissau, vamos fazer uma grande prestação de contas, quanto dinheiro já entrou, quanto dinheiro foi investido, quantas pessoas foram atendidas, mesclar texto, números e imagens para que a gente consiga fazer essa prestação de contas e a partir disso vamos abrir para novos processos de apadrinhamento. Como agora a gente está ampliando o número de atendimentos, acredito que vai aumentar um pouquinho o valor, mas bem pouco, mas a gente não quer que seja uma mensalidade alta, um valor alto, um custo anual alto, a gente prefere que tenha o maior número de padrinhos. Então provavelmente vai ficar algo em torno de R$300 com mais ou menos uns 350 padrinhos. É a nossa estimativa. E para quem está nos assistindo agora e tem interesse em participar, em contribuir com o projeto, como pode proceder, William? Pode estar ligando para o Instituto Padre Wilson Groh no 3039 1828, código DDD 48 de Florianópolis. Pode estar mandando um e-mail para ivg@redeivg.org.br ou pode entrando no nosso site www.redeivg.org.br. Qualquer uma dessas formas já explica como funciona, pode ligar para a gente para saber mais informações. Se quiser também que a gente vá em algum lugar para apresentar melhor o projeto, a gente também pode ir. Enfim, a gente busca parceiros. A pessoa consegue ajudar aí uma criança na África a mudar a realidade e mudar as perspectivas de futuro, não é isso? Se a gente olha o discurso de Malala, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, aquela menina paquistanesa, ela dizia um professor, um lápis e um caderno. E nós acrescentamos um professor, um lápis, um caderno e um pão em Guiné-Bissau, concretiza o sonho de uma criança ser cidadã e ajudar a transformar o seu país. E com certeza a educação é a grande transformadora. Infelizmente o tempo do nosso programa chegou ao fim. Agradeço novamente a participação de vocês aqui hoje e parabenizo pelo projeto. Nós também agradecemos e deixamos o convite no ar desse apoio à Guiné-Bissau. Está certo. Muito obrigado. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.